Bom dia, boa terça-feira para todos. Hoje, 19h30, 23ª aula do livro Seguindo Meixo Sama, volume 2, Despertar da Sabedoria. Está acabando o livro, acho que essa é talvez a penúltima ou antepenúltima aula, né, do livro. Depois vou ver o que a gente vai estudar, né? Também de manhã eu tenho feito assim, pego o livro e vou indo até acabar, né? Então, esse daqui já passou do meio, mas quando acabar eu vou modificar, fazer estudo de Salmo. Ensinamento pega qualquer um, alguém pega, vai ler ensinamento, plantonista ou alguém lê, e depois eu vou falar do Salmo. Acho que Salmo de Meixo Sama é pequeno, mas é profundo, né? Profundo, e às vezes a gente lê, passa assim, né? A gente não para meditar no Salmo, ver o que está falando ali Meixo Sama, né? E ele fez muito, né? Escreveu bastante Salmo. Então, muito provavelmente, quando terminar esse livro, começar estudo de Salmo de Meixo Sama. E é isso. Vamos lá. Vamos ao ensinamento. Atitude sábia. Publicado no livro Evangelho do Céu, volume 2, Sabedoria, editora Lux Oriens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Em Matsushima encontra-se o templo budista Zuigen, em cuja origem há uma história significativa. No século XVI, um jovem pertencente à classe dos samurais, Ashigaru, servia a um senhor feudal de nome Dachi. Seu trabalho consistia em cuidar das sandálias do patrão. Trabalho bom, né? Cuidar da sandália, tranquilo, né? Certo dia, aqui poderia fazer assim também, né? Um cuida só, outro cuida uma coisa, você cuida disso aqui. Sabe, Meixo Sama fazia isso, né? Tinha pessoa, a dedicação da pessoa era abrir janela e fechar, só. E o resto, livre, faz o que você quiser. O outro era colocar oshibori, só, mais nada. O outro era servir o café, mais nada. Mas tinha muita gente para dedicar, né? Aqui, 1, 2, então tem que fazer tudo. Fazer tudo. Abrir janela, fechar, limpar, fazer oferenda, limpar o altar, ler ensinamento, ministrar jorei. É bom porque dedicando bastante, né? Dedicando bastante. Certo dia, como nevava muito e fazia um frio intenso, o rapaz colocou-as dentro da dobra do seu kimono para aquecê-las, a fim de que seu amo, quando as usasse ao sair de casa, não sentisse tanto frio. Logo, porém, que o senhor Dachi calçou as sandálias e sentiu-as aquecidas, ficou profundamente enraivecido. Chutando-as, gritou, acusando o jovem de ter sentado em cima delas. Em seguida, demitiu o rapaz, o qual ficou atormentado pela situação. Sem possibilidades de encontrar um meio de provar a sua inocência, decidiu-se pelo suicídio. Naquela época, japonês ele se sente injustiçado, alguma coisa, ele... Naquela época não era
Nem era harakiri, né? Ou se jogava em algum lugar, se matava, né? Se achar, fui desonrado, estão duvidando de mim. Por exemplo, aqui tem uma procura muito grande de pessoas que poderiam até estar trabalhando, mas querem aposentar por causa do dinheiro, né? Então, querendo alguma coisa do governo. Lá, para eles, isso é uma vergonha. Isso tem que depender do governo. Tem gente que se suicida mesmo. Ah, cheguei nesse ponto. Mudou muito, né? Com a cultura ocidental entrando lá no Japão, mudou muito. Mas até a época de Meshu-sama ainda tinha muito isso. Se matava assim, qualquer coisa se matava. Loucura, né? Pensa bem, vida é a coisa mais preciosa, né? A gente precisa cuidar. Você vê, ele colocou para aquecer, né? Querendo fazer uma coisa boa. A pessoa achou, sentou na minha sandália, não quero, vai embora. Julgando sem saber. Isso a gente faz direto, viu? Julga, não sabe, não viu. Você viu, não sabe. Aí você acha que foi uma coisa e às vezes foi outra. E você condenando aquela pessoa, a pessoa se sente mortificada, se sente muito mal. E criando mácula, né, para si mesmo. Porque fazendo alguém sofrendo, né? Sem possibilidades, já decidiu-se pelo suicídio. Contudo, no momento que estava para cometer tal desvario, passou perto um grande sacerdote budista e lhe perguntou por que razão desejava morrer. O rapaz, então, contou-lhe toda a história e justificou-se, afirmando que com a morte estava querendo comprovar a sua honestidade. Falou que eu fiz isso? Pois eu vou me matar para ele saber que eu não fiz isso. Isso também a gente faz direto. Só que muitas vezes em forma de vingança. Ou a pessoa fala uma coisa, você querendo provar para a pessoa que você não fez. Por quê? Porque feriu, porque machucou, porque você sabe que você não fez, mas sendo acusado. Mas Meshu-sama falava, não se importe com isso. O que os outros falam e acham é problema dos outros, não é nosso. Então deixa falar, não liga. Mas ego grita. Falou de mim. Quando não vai para cima, né? Aí querendo fazer de tudo para dizer que não, se desculpando e tudo. Ele fala, não precisa nada disso. Segue sua vida. Não liga. Que o outro achando é problema do outro, né? É porque cada um vai achar alguma coisa da gente. E isso não tem muita relevância. O importante é o que a gente sabe de nós. Isso é importante. E é importante saber de nós mesmos, né? E é importante a gente saber que Deus sabe. E se você está fazendo conforme a vontade de Deus, você é tranquilo. Não importa o outro achando bom ou mal. Esse problema é dos outros, não é nosso. O rapaz então contou-lhe a história, justificou que era para comprovar sua honestidade. Tentando demovê-lo de atitude tão absurda, o religioso disse-lhe que não valeria a pena fazer aquilo. Em vez de suicidar-se, deveria tornar-se um grande homem. Assim estaria de fato
proporcionando ao seu malfeitor uma vingança maior. Falou, não, você quer se vingar, quer mostrar que você... Então se torne uma pessoa maravilhosa. Aí ele vai saber que você é maravilhoso. E vai falar, puxa, eu fiz uma besteira, né? Acusei a pessoa erroneamente. Sim, porque na verdade ele queria salvar o rapaz, né? O rapaz deixou-se convencer pela sabedoria do monge e passou a ser discípulo desse valoroso mestre. Foi para a China, aprimorou-se e adquiriu enorme prestígio em toda a região onde passou a viver. Após algum tempo, a fama daquele jovem chegou aos ouvidos de seu antigo amo, que ficou também sabendo ser tão ilustre personalidade oriunda de suas terras. Sentindo-se muito honrado, recebeu-o como visitante, devotando-lhe profundo carinho e respeito. Foi assim que o rapaz e seu colérico ex-patrão se reencontraram. Outra coisa interessante que a gente não deve fazer: se alguém é seu empregado, não trate com desprezo, com menosprezo, não desrespeita. E se é alguém tão importante, não fica puxando muito o saco. Não fica querendo, importante, preciso agradar. Se é o empregado mais importante, ele que está ajudando você, ele é mais importante. Só que você nunca viu, sabe nem quem é, não tem importância nenhuma. Importante para os outros, para você não. Então, cuidar para não ser injusto com as pessoas. Se tratando bem todo mundo, né? Procurar pelo menos tratar bem todo mundo. Tem gente que a gente não consegue tratar tão bem, porque tem alguma desavença, alguma coisa, e aí não trata bem. Mas deveria tratar, no mínimo, com respeito, não desrespeitar, não julgar. Ter um pouco de misericórdia, tolerância, sabedoria, né? Porque aí vivendo muito melhor do que carregando sentimento negativo, amargura no peito, né? Ao despedir-se, depois desse momento especial, o jovem sacerdote ofertou ao seu anfitrião um par de sandálias como lembrança. Muito intrigado, o Sr. Dati perguntou-lhe qual o significado daquele presente, porque não lembrava. Quem bate esquece. Quem apanha não esquece, não é? Tem esse ditado. Isso é verdade. Então não bate. E se apanhar, esqueça. Esqueça. Quem bateu vai esquecer. Você esquecendo, pronto, queimou um karma. Mas se você bateu, criou karma, esquecendo ou não. E quem apanhou, se não esquecendo, criando karma. Deixa, já foi, já passou. Vai ficar querendo vingança. Sentimento terrível do ser humano é vingança. O sacerdote relembrou então ao amo a história da época em que, ainda muito jovem, o servia, cuidando de suas sandálias. Comentou sobre o quanto se sentira infeliz e mortificado por não poder provar a sua inocência. Prosseguindo, disse-lhe ainda que esse acontecimento o fizera estudar, aperfeiçoar-se e adquirir a notoriedade que estava usufruindo naquele estágio de sua vida. Daí a razão de as sandálias representarem para ele um grande tesouro, e por isso as estava oferecendo ao seu antigo amo. Essa maneira de pensar que a gente deve ter. Aquilo que serviu, porque como que a gente busca, né? A maioria
busca aprimoramento? Através de alguma coisa ruim aconteceu, você não buscou a Deus. Então aquela coisa ruim que serviu para você buscar a Deus, aquilo é seu tesouro, foi bom, foi valoroso, é um tesouro que aconteceu, não é? Pessoa que bebia demais, de repente despertou, Deus tocou, a pessoa parou, nunca mais bebeu, aí ficou com ódio de bebida. Não, tem que amar. Foi através disso que você encontrou Deus. De outra maneira, talvez nunca ia encontrar. Pessoa talvez que nunca bebeu, que nunca teve problema, não encontra Deus. Pessoa que teve muita desgraça na vida, encontra. Isso é muito interessante, viu? Muito interessante. Isso que Meixo Sama falava conceito tem que mudar. Conceito da era da noite tem que mudar para a era do dia. Você vê o lado positivo do negativo. Aquilo que você considera como negativo pode ser muito bom, e aquilo que você considera positivo pode ser muito ruim. Interessante isso. Essa nova maneira de enxergar a realidade das coisas que a gente precisa treinar em nós, né? Isso é importante para ser um ser da era do dia de verdade, né? Não só saber ensinamento na cabeça, mas colocar em prática. Isso é bem bom. Ao ouvir esse relato, o Sr. Dati ficou muito embaraçado, embora ao mesmo tempo feliz. E para reparar os erros do passado, mandou construir e oferecer ao jovem sacerdote um templo que recebeu o nome de Zuigen. Essa história foi contada porque se encerra um ensinamento muito precioso para todos nós. Eu diria que vários ensinamentos dentro de uma pequena história, né? Se formos maltratados por alguém, ou algum mal entendido nos fizer sofrer, nunca devemos impor qualquer forma de esclarecimento imediato, nem revidar quem nos ofendeu. A pessoa fez alguma, não vai tirar satisfação. Não, vingança, então, nem pensa nisso. Agora vai ver o que eu vou fazer. Isso é uma esmagadora maioria da humanidade. É olho por olho, dente por dente ainda. Não é bateu num lado, dá o outro. Isso não é novidade, hein? Cristo falava isso 2000 anos atrás. Coisas que a gente tem que aprender. Quem vai habitar o mundo de Miroco são as pessoas que vão entender, que vão estar já praticando. Aí vai poder viver. Quem não está, não vai dar. Não tem como viver junto. Essa separação que Meixo Sama fala que ia ter do joio e do trigo, já está acontecendo, na verdade, pouco a pouco. Pode reparar na vida de cada um, isso acontecendo sutilmente, ao longo do tempo acontecendo, individualmente e coletivamente também vai. Já está acontecendo. O correto é esperarmos com paciência a chegada do tempo certo. Nesse momento, a constatação clara das situações outrora conflitantes será a vitória para todos aqueles ao lado de quem está a razão. Se você tendo razão, verdade aparece, mal entendido se desfaz. Se você não tendo razão, verdade também aparece,
você pede desculpa. Desculpa. Pede perdão a Deus. Você errou, achando que estava fazendo certo. O que acontece muito é isso, a gente age cheio de razão. A gente acha que dono da razão, todo mundo está errado, menos eu. Eu sou puro ego, né? Puro ego. Na verdade, quem tem, quem não tem, quem está certo, quem está errado, Deus sabendo. Deus sabendo. Tudo que a gente fez, achando que era certo ou não, de errado, a gente vai colher, pagar esse erro de uma forma, ou seja, sofrendo, ou de outra, ajudando os outros, sendo diferente do que a gente era, se modificando, se aprimorando, sendo melhor do que a gente é, dedicando na obra divina. Aí, ao invés de sofrer, pagar seu erro, sofrendo seu erro, como você criou muita virtude, é apagado. Não sofre. Não sofre. Para de sofrer. Se torna uma pessoa feliz. Mesmo acontecendo problemas na sua vida, você devagarzinho vai entendendo. Eu fiz, agora vai acontecer, está tudo certo. O que eu tenho que fazer? Parar de cometer os mesmos erros de antigamente, de viver como se eu estivesse ainda na era da noite. Agora a era do dia, a maneira de viver tem que ser diferente. Não pode viver reclamando de tudo, tem que viver agradecendo tudo. Negativo ou positivo não interessa. Viciado, quem encontrou Deus, ficou ódio da bebida. Não, você tem que amar aquilo. Não beber, né? Porque você é alcoólatra, não pode beber. Mas saber a importância daquilo. Tem pessoa que se sente tão derrotado na vida porque errou. Mas se você parou de errar, acabou, você agora é vitorioso, vencedor, né? Então, comemorar sem bebida a vitória. Tá bom. Novamente, hoje 19h30, a 23ª aula do livro Seguindo o Meixo Sama, volume 2, O Despertar da Sabedoria. Até mais tarde. Muito obrigado.